Olá, pessoal. Vamos encerrar esse assunto da parte organizar, falando sobre processo. Eu achei que eu tinha encerrado no vídeo anterior, mas não, estava esquecendo de falar de processo, né? Falei de estrutura, falei de cargos e salários e fugiu o processo. Mas ainda há tempo, vamos falar de processo. Nessa parte organizar, por que é importante? Você já definiu a estrutura, definiu cargos e salários, agora você vai definir processo. Vamos entender o conceito de processo. Processo é um conjunto de atividades organizado de forma lógica e sequencial. Sendo assim, o processo ele segue uma sequência de execução, né? Você não pode pular uma parte para outra voltar. Por isso que o nome é lógico e sequencial. Então ele segue uma sequência lógica, ou seja, raciocinada, pensada e uma sequência, né? Então, você vai pegar algo, produzir um trabalho ou um serviço, seguindo uma sequência que foi pensada, né, para ser executada daquele modo, para que o produto ou o serviço saia de forma eficiente, ou seja, bem feito e eficaz, né? Ou seja, vai conseguir, ele vai alcançar o resultado que você espera de forma eficiente. Quanto mais eficiente, melhor o resultado. Lembrando que eficiência é fazer certo e eficácia é atingir o resultado. Então, se você faz de uma forma eficiente, o resultado será melhor. Tudo bem? Então, o processo é importante porque você, além de administrá-lo melhor, você consegue perceber se houver alguma falha, você consegue perceber onde está, né? E um processo, muitas vezes, ele passa por mais de um departamento, né? Ele passa por mais de um departamento. Então, ele tem que ser desenhado, todas as suas etapas, da onde que começa, aonde que termina, né? Apesar do processo ele ser infinito, ou seja, ele sempre se repete toda vez que ele for acionado. Então você vai colocar lá onde ele começa, onde ele termina e por onde ele passa. E o que é feito em cada área. E também o que é feito em cada etapa. Ok? Então vamos repetir. Ele é infinito, porque toda vez que ele for acionado ele se repete. Você vai definir aonde ele começa e aonde ele termina, por quais departamentos ele passa, por quais áreas, e o que é feito em cada etapa, tá bom? Então, por exemplo, um processo de vendas, ele começa na área comercial com o vendedor, passa pelo financeiro, a ver se tem crédito, se não está devendo nada. Estiver tudo ok, vai para a linha de produção, ele entra no processo de fabricação. Terminou o processo de fabricação, ele vai para a estocagem. Aí ele vai para a entrega ao cliente e é entregue. E depois você recebe essa venda. Ok? Ele se encerra ali. Ok? Né? Então você vai ver que ele tem junção de mais de um processo. Né? Está falando um processo de vendas, ele vai ter junção de várias outras etapas, né? Como por exemplo, processo de conta de financeiro, processo de produção, né? Processo de estocagem e o processo de entrega, né? De logística e o processo de recebimento. Então ele passa pelo financeiro, produção, se for logística também, né? Então você tem que desenhar todas essas etapas. E, por exemplo, por que ele é lógico e sequencial? Você não pode entregar algo que você não produziu, então você tem que passar pelo processo de produção. Você não pode começar a produzir sem o ok do financeiro. Por quê? Porque
Porque vai que ele não tem crédito, né? Então aí você produziu e aí vai ficar lá porque você não vai entregar, né? Então não tem como você pular uma etapa, né? As etapas têm que ser feitas de forma lógica, ou seja, pensada e na sequência exata, né? Processo de produção, processo de contas a receber, processo de contas a pagar, processo de faturamento, tudo tem processo. Tudo tem processo, né? Mas professor, volto a dizer, eu sou uma empresa pequenininha, sou só eu. É o melhor momento para você desenhar um processo, porque ainda você é pequeno, né? Por exemplo, uma padaria, ela produz, ela não compra o pão, ela faz o pão, né? Tem muita padaria que hoje em dia ela compra o pão pronto e só assa, mas ela faz o próprio pão. Então nós vamos pegar o pão francês, pão comum que qualquer padaria vende, né? Mas cada uma tem sua receita, né? Se você tem esse processo de produção do pão francês desenhado, escrito, com a receita, as quantidades, o que é feito em cada etapa, ou seja, você joga lá na maceira a farinha, os ingredientes, né? Tudo, farinha, ovo, água, joga tudo lá e deixa batendo por 10 minutos, por exemplo. Você vai desenhar que ela tem que ficar batendo na maceira por 10 minutos. Não é 9 minutos e nem 11, são 10. Para sair no ponto que quer. Cada pão tem que pesar 50 gramas. Então cada massa tem que pesar 50 gramas. Nem 49, nem 51. 50 gramas. Quando você começa a definir, tem que ficar no forno 10 minutos para ficar pronto. Nem 9, senão vai ficar crua, e nem 11, senão vai ficar torrado. Vai passar do ponto, né? Então, quando você desenha esse processo de, por exemplo, de fabricação de pão, que eu estou citando, você deixa o que é feito em cada etapa, né? O que os padeiros têm que fazer em cada etapa, qual é a receita utilizada, né? Quanto tempo fica em cada etapa sendo processado, para sair do jeito que você quer. Se você desenha isso direitinho, o teu pão dificilmente vai sair um dia de um jeito e no outro dia de outro. Ou uma hora de um jeito, uma hora de outro, né? Mudou o padeiro, a receita é a mesma. Vai chegar um novo padeiro, se ele cumprir a receita, o pão vai continuar saindo do mesmo jeito. Você não vai ficar à mercê de uma pessoa, porque você tem processo. Então, para quem é dono do negócio, o processo ele te ajuda a gerenciar. Demora para você desenhar? Demora. Demora para você testar? Demora. Provavelmente você vai ter que ficar lá. Padeiro, faz o pão aí, vamos começar. Quanto de cada, para uma fornada, vai ter que anotar tudo. Depois ficar desenhado em cada etapa. E como é que você representa um processo de uma forma, o desenho de um processo? Através de um fluxograma. No fluxograma você vai desenhar todas as etapas do processo, aonde ele começa, aonde ele termina e por onde ele passa e o que é feito em cada etapa. Isso é um fluxograma bem detalhado. Simples, é aquele ali, você só vai mostrar o fluxo do processo. O mais detalhado você vai colocar por onde ele passa, tudo direitinho, quais são as etapas, tá bom? Agora, isso te ajuda a gerenciar. Isso cria uma conformidade. Então, pão hoje saiu ruim. Então vamos ver, o processo foi feito da forma certa? Foi.
Então o que que aconteceu que o pão não saiu com a mesma qualidade? Ah, mudou o fermento. Ah, a farinha não é a mesma qualidade. O forno não estava bem aquecido. Opa, então tem uma falha no processo, o forno não estava bem aquecido. Então, quanto tempo o forno tem que ficar pré-aquecido, em qual temperatura, para você poder assar o pão para ele sair dentro da conformidade? Por que que você pega um pão feito por uma grande fábrica de pães, por exemplo, Puma, né? Ou outras fábricas, né? Seven Boys, entre outras marcas que existem. Por que que o pão sai sempre? É raro sair uma cor mais escura, ele sai sempre porque existe padrão. Existe processo. Ele entra numa esteira de produção, vai passar por todas as etapas no mesmo tempo. Ele vai ficar em cada etapa ao mesmo tempo. Não importa a área de produção. Mas você não tem uma fábrica de pães toda automatizada. Então, você vai ter que fazer da melhor maneira possível, definindo como vai ser feito na sua organização, na sua pequena empresa. Isso. Então você vai ter que desenhar, você vai ter que ticar todas as etapas. Escrever e desenhar. Né? Ah, eu não produzo pão, professor. Eu tenho um quiosque de café. Então tá, você tem um quiosque de café. Ah, não tenho café, professor. Não produzo nada. Eu só revendo. Então você vai ter que ter um processo de vendas. Se você tem um telemarketing, você tem um processo de vendas por telemarketing. Você só vende balcão, você tem um processo de venda balcão. Você tem telemarketing, balcão e eletrônico, ou seja, online, né, via web. Então você vai ter os processos desenhados de cada um tipo de venda. Porque quando chegar um novo funcionário, um novo vendedor, ou um novo padeiro, ou um novo estoquista, você vai ensinar ele a fazer aquele processo. E ele sabe, se ele errar, o que acontece? Faz parte do jogo. Alguém vai chegar, opa, você está errando aqui. Porque o processo não é esse. Ok? Agora, tem uma coisa importante. O processo tem que ser revisto em tempos. Aí você vai determinar o tempo que esse processo tem que ser revisto, né? Por que você vai ter que determinar? Porque a tecnologia avança, surgem novos componentes, surgem novos insumos. Às vezes você vai ter que reprogramar uma máquina, porque entrou uma matéria-prima que dá menos defeito. Você vai ter melhor qualidade, né? Então, tempos em tempos você tem que revisar esse processo. E como você consegue perceber que está chegando a hora? Se você é pequenininho, você começa a perceber que as coisas tá tendo alguns erros a mais do que o esperado. Por exemplo, você tem uma farinha que vai dizer que o pão ele fica preparado mais cedo. Um fermento ele faz a massa crescer mais rápido. Então, se você deixar ele naquele tempo antigo, ele vai crescer demais. Então, você tem que realinhar o tempo de fermentação, né? Então, é isso que você vai ter que fazer, né? Então, não se esqueçam disso. Processo é uma sequência de atividades de forma lógica, ou seja, pensada e sequencial. Você não pode quebrar a sequência, tá bom? Prepare um processo do seu negócio. Qualquer dúvida, mande para nós aqui no canal, que eu vou estar ajudando vocês a resolver essa dúvida. Mas, processo não pode engessar o teu negócio, ok? Ele tem que ser uma ferramenta para te tornar mais eficaz e mais eficiente, né? Ou seja, você vai atingir a eficácia mais rápido, com melhor eficiência, mas não pode ser um problema, ele tem que ser a solução. Então não deixe ele travar o seu negócio, tá bom? Um abraço, até a próxima.